Muito boa tarde a todos e a todas nos assistindo nesse momento. Tenho a honra de inaugurar esse painel virtual da tarde com os eminentes professores, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, professor Fábio Medina Osório, nesse painel sobre arbitragem e poder judiciário. Teremos um outro painel às 16 horas sobre arbitragem na administração pública. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a honra que me foi ofertada pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, e nesse congresso em parceria não só com a ESA da OAB Nacional, como também com a FMP, com o CNPG e com a CESA, com o Centro de Estudos de Sociedades e Advogados. É uma honra muito grande poder fazer parte desse painel da tarde, um tema que me é muito caro, e o tema do nosso debate, do nosso congresso virtual de hoje, é arbitragem e segurança jurídica. Nessa primeira etapa desse webinar, nós trataremos do tema arbitragem e poder judiciário. E é um tema que, de fato, é um tema muito em voga e muito importante na quadra atual da nossa sociedade, diante do volume de processos que os nossos tribunais têm, diante do fomento à utilização dos métodos de solução de conflito, e, de fato, a segurança jurídica, indiscutivelmente, é um dos pilares da nossa sociedade e do nosso Estado democrático de direito. E, nesse contexto, os precedentes, sem sombra de dúvida, são instrumentos fundamentais para que se possa manter a rigidez não só do Poder Judiciário como um todo, como todos os métodos alternativos ou métodos efetivos de solução de conflito, tal qual é o Instituto da Arbitragem. Cada vez mais tem se debatido e se combatido a ideia da jurisprudência lotérica, essa expressão que revela um movimento deletério, justamente a segurança jurídica. Nenhuma sociedade, nenhum ser humano consegue sobreviver e conviver com uma instabilidade, com um cenário de incerteza sobre como fazer, o que deve fazer e de que maneira deve fazer. E a presença hoje do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva é um alento para nós advogados, para a classe jurídica, não só pelo seu elevado conhecimento jurídico, mas também por toda a sua experiência, que eu vou ter o prazer de apresentar, e todos que estão aqui nos assistindo terão a prova viva de que o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva é não só um excepcional ministro do presente, mas foi um eminente jurista do passado, que ocupou diversos cargos relevantíssimos na sociedade moderna, assim como o professor Fábio Medina Osório, que será o segundo debatedor do dia de hoje. Quando eu tenho oportunidade e tenho a honra de debater sobre arbitragem, sobre precedentes e sobre segurança jurídica, eu sempre gosto de ressaltar que, para que a gente possa olhar um pouquinho para o presente e projetar o futuro que nós queremos, a gente precisa dar um passo atrás e olhar um pouquinho para o passado para poder entender de que maneira esse instituto chegou no Brasil e de que maneira ele ganhou essa elevada importância no nosso ordenamento. E é inegável que o projeto de Florença, lá em 78, dos professores Brancassi e Mauro Pelletti, foi a grande semente, o grande embrião do Instituto da Arbitragem no Brasil. Esse projeto que culminou nas denominadas ondas renovatórias, as 3 ondas renovatórias, a primeira centrada mais na questão da gratuidade de justiça, do problema do acesso à justiça sob o prisma financeiro, a segunda onda renovatória mais atinente, mais centrada no problema dos interesses difusos e coletivos, e a terceira, propriamente dita, esse grande fomento aos métodos alternativos de solução de conflito, como mote de desafogar o poder judiciário ao redor do mundo. E foi justamente daí que derivou, influenciou a edição da nossa lei de arbitragem lá em 96, que, verdade seja dita, só ganhou a sua devida importância depois do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em 2001,
sobre a possível constitucionalidade do Instituto vis-à-vis o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, reconheceu-se naquela oportunidade que o Instituto era um Instituto constitucional e que, portanto, deveria ser utilizado no nosso ordenamento. Pouco mais à frente, nós tivemos a edição da emenda 45 de 2004, e não só incluiu a duração razoável como causa pétrea do nosso ordenamento, como instituiu as denominadas súmulas vinculantes. Essa já um embrião do nosso sistema de precedentes jurisdicionais. Pouco mais adiante, nós tivemos a Resolução 125 de 2010, onde instituiu essa política pública de fomento aos métodos alternativos de solução de conflito, e 2015, esse grande ano de festejo para todos os estudiosos de processo e do direito processual, que no mesmo ano nós tivemos não só a lei de mediação, com essa cultura de desjudicialização, nós tivemos a reforma da lei de arbitragem, com a possibilidade do ingresso da administração pública pelos dados do CNJ, a maior litigante em juízo, e certamente esse será um dos debates do segundo painel virtual, e tivemos também a edição do novo Código do Processo Civil, que culminou numa grande simbiose entre as famílias da Common Law e da Civil Law. Mas eu estou, nesse painel de hoje, muito mais de aluno e de mediador do que qualquer coisa. Então, em benefício do tempo, em benefício também do meu conhecimento, eu já vou passar a palavra para o ministro Ricardo Vilas Boas. Eu peço aqui licença para ler, resumidamente, toda a experiência e o currículo do ministro. Ministro Ricardo Vilas Boas, ele é ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, desde 2011, graduado pela Universidade do Estado de São Paulo, mestre em Direito LLM na Harvard Law School, doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, foi um advogado militante, um grande advogado militante, procurador do Estado de São Paulo, procurador da Fazenda Nacional, e antes de ingressar no Superior Tribunal de Justiça, exerceu o cargo de conselheiro administrativo de defesa econômica do CAD. Ministro, muito obrigado pela sua presença de hoje. Eu já tive oportunidade, em diversas oportunidades, de declinar a minha profunda admiração e meu respeito acadêmico por Vossa Excelência. Eu passo a palavra para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa expor a sua ideia, a evolução da arbitragem no nosso país perante o Superior Tribunal de Justiça, e todas as lições que certamente serão edificantes para mim, para o professor Fábio Medina Osório, e para todos aqueles que nos assistem na tarde de hoje. Passo a palavra para o senhor. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui entre amigos. O Rodrigo Fux, que preside a nossa mesa virtual de hoje, é um amigo também de longa data, que eu admiro por sua atividade como advogado, sua percussiência sempre presente em causas complexas e difíceis. E o Fábio Medina Osório, que eu conheço já também há longos anos, desde que publicou o seu livro sobre direito administrativo sancionador, que é uma referência, e transformou esse campo do direito, né? É uma alegria poder voltar também a participar de eventos do IED. Eu que já participei de alguns eventos em Porto Alegre, né? E em vários lugares do país. Portanto, muito bom estar aqui novamente. A arbitragem no Brasil é um tema que tem íntima relação com o STJ. O STJ acaba sendo o garante último da arbitragem no Brasil e tem apoiado entusiasticamente a arbitragem no Brasil, né? Como o Rodrigo dizia, eu acho que eu posso compartilhar a tela agora, né? Agora já consegue ver a tela? Sem dúvida. Sim. Como dizia o Rodrigo, de fato, até a edição da Lei 9.307, em 96, a arbitragem era um sonho de uma noite de verão, né? No Brasil havia pouquíssimos casos de arbitragem, alguns casos clássicos no início do século XX. Houve um caso celebérrimo da União e a Laje, né? A União, durante a guerra, expropriou bens de muito relevo, estaleiros,
da família Lage, e aquilo ficou pendente de solução por décadas a fio. O Supremo Tribunal Federal, no final da década de 60, chegou a se debruçar sobre um laudo arbitral, mas aquilo nunca foi avante, e histórias como essa povoavam as aulas que a gente recebia na Faculdade de Direito. Me formei em 84, o professor Guido Soares era entusiasta dessa matéria e sempre falava da importância de um país da dimensão do Brasil, com os negócios internacionais que o Brasil tinha e sempre teve e terá, de ter uma arbitragem sólida, respeitada, e que efetivamente garantisse que os negócios pudessem se realizar com segurança jurídica e que o resultado das disputas pudesse ser conhecido de maneira muito rápida. Sobreveio, então, como disse o Rodrigo também, na onda desse movimento dos instrumentos alternativos ou adequados de solução de conflitos, essa lei de 1996, que regulava a arbitragem. 5 anos, no entanto, decorreram até que o Supremo finalmente reconhecesse a constitucionalidade da lei e a sua compatibilidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Houve muito ceticismo no início, mas pode-se dizer que a consolidação verdadeira da arbitragem no Brasil se deu a partir, exatamente também, como lembrado pelo Rodrigo, da Emenda 45, quando finalmente o Superior Tribunal de Justiça passou a assumir o papel de homologar as decisões arbitrais, as sentenças arbitrais estrangeiras, e também de exercer o seu papel no mufilático de ter a última palavra sobre a legislação infraconstitucional e, sobretudo, nessa matéria, né? Mas já antes da lei de 1996, havia alguns julgados do STJ sobre isso. O STJ foi instalado em 1989 e já havia alguns poucos julgados. Eu destaco aqui 2 decisões de 1990 e 1991, em que foram superadas algumas irregularidades meramente formais para prestigiar o juízo arbitral, por entender-se naquelas ocasiões que a finalidade do ato havia sido alcançada e, portanto, era imperativo respeitar a conclusão do juízo arbitral. São acórdãos, imagina, número 616, logo nos primórdios, né, do STJ, relatoria do ministro Gueiros Leite, e também um de relatoria do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. No período posterior à edição da Lei 9.307, como já dissemos e foi repetido, o Supremo finalmente, depois de 5 anos, reconheceu a constitucionalidade da lei de arbitragem, e no STJ houve, então, uma controvérsia sobre a aplicabilidade imediata ou não da lei de arbitragem em relação aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência. O que acabou prevalecendo o entendimento cristalizado na súmula 485, de que a lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes de sua edição. Portanto, desde então, já se vê que o STJ aderiu entusiasticamente à arbitragem, alguns casos até, do meu ponto de vista, duvidosos, em que contratos muito antigos, que não faziam menção nem implícita nem explicitamente à arbitragem, que foram interpretados como tal, numa situação que talvez tenha gerado uma certa insegurança jurídica. Mas isso foi superado com o próprio tempo. Um outro tema controvertido dizia respeito à legalidade da cláusula compromissória em contratos de adesão celebrados na vigência do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente veda o compromisso arbitral, a não ser que haja anuência expressa do consumidor depois. Após um período de oscilação na jurisprudência, em 2012, somente em 2012, o STJ entendeu que é possível que as partes instaurem procedimento arbitral para solução de litígio em relação de consumo após a celebração do contrato, mediante a aquiescência expressa do consumidor.
É importante também fixar nesse ponto que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, apesar de haver uma adesão restrita, por assim dizer, do STJ à arbitragem, o Instituto tem se limitado àquela finalidade a qual ele normalmente se destina, como um meio importante de solução de alguns conflitos de grande monta, de grande complexidade, mas não a todos indistintamente. Nos Estados Unidos, há um contra-exemplo poderoso que a gente ouve em viagens, em depoimentos de operadores do direito, ali, de juízes federais americanos, de que o elastecimento do uso da arbitragem para todo tipo de relação, relações de consumo, relações de massa, relações até de trabalho, acabou por praticamente acabar com as ações coletivas e dificultar a defesa dos interesses difusos ou interesses homogêneos, porque as cláusulas arbitrais quase sempre acabam sendo usadas contra o mais vulnerável. Não é o caso brasileiro e é bom que isso não venha a acontecer. O sucesso da arbitragem deve ser estimulado e prestigiado, mas ele se encontra exatamente onde deveria estar, dirimir questões de grande monta, de grande complexidade, por livre vontade das partes, sem que haja essa simetria muito grande de poder. No período posterior à Emenda Constitucional 45 é que se vê o maior desenvolvimento da arbitragem na jurisprudência dos tribunais no Brasil, até porque não faltam casos, paradoxalmente, quanto maior o prestígio que o judiciário rende à arbitragem, quanto maior a deferência que nós, no judiciário, prestamos ao Instituto da Arbitragem, mais frequentes são os casos que sobem aos tribunais superiores. Nós temos inúmeros casos, praticamente todos os grandes casos relevantes de arbitragem vão parar no STJ, o que leva vários dos meus colegas a se perguntarem, mas afinal, se nós realmente nos desvestimos de toda vaidade para delegar aos árbitros que julguem matérias muito importantes, como direito societário, que já nos últimos anos quase não tem tido uma jurisprudência relevante no nosso tribunal, no STJ, em razão, em grande medida, da arbitragem ser aplicada em grandes conflitos societários no Brasil, e mesmo assim continuam a ser objeto de litígio. Será que vale a pena? Bom, não cabe a nós responder essa pergunta, mas gera, sem dúvida, muita perplexidade que esse paradoxo. Quanto maior a deferência que se presta à arbitragem, maior a judicialização no Brasil de casos como tais. E a deferência também foi do legislador. O Rodrigo mencionou há pouco o novo CPC. O novo CPC tem entre várias inovações de relevo, uma verdadeira jabuticaba, que é a carta arbitral, que não tem paralelo no mundo, né? A carta arbitral, e até hoje não foi objeto de um escrutínio judicial para ver exatamente qual o alcance e a profundidade da carta arbitral, até onde o judiciário estará disposto a abrir mão de seu poder coercitivo, porque, na verdade, é disso que se trata. Mas, enfim, a partir, então, da Emenda Constitucional 45, o STJ passa a ter competência para homologar as sentenças arbitrais estrangeiras, o que promoveu necessariamente um aprofundamento da Corte sobre a arbitragem, sobre os temas arbitrais, o que deu também mais confiança, mais simpatia pelo Instituto e o surgimento de uma jurisprudência que se pode denominar de verdadeiramente conceitual. Por exemplo, começam a haver discussões sobre diferenças conceituais entre cláusula compromissória e compromisso arbitral, já em 2007, no acordo de relatoria da ministra Fernanda Gonçalves. Uma outra discussão interessante também, a cláusula compromissória causa distinção do processo sem julgamento de mérito, o que também levou, na onda de entusiasmo talvez desmedido com a arbitragem, no início, que se aplicasse a arbitragem
em algumas situações em que talvez haja uma assimetria de poder muito grande entre as partes, uma assimetria econômica, que não justifique o uso tão disseminado da arbitragem. Eu me reporto especialmente em alguns casos da relação entre franqueadoras e franqueados, onde há essa assimetria profunda, e não obstante, nós, no STJ, chegamos a observar a regra de competência e deferir, então, a arbitragem, até mesmo em casos de franquias muito pequenas, de pouca relevância jurídica, onde o franqueado realmente estava numa posição vulnerável e não teria condições de arcar sequer com os custos do procedimento arbitral. Recentemente, houve uma reviravolta, pelo menos em um caso que eu me lembro, na jurisprudência sobre isso, reconhecendo que, em casos que tais, o uso da arbitragem não é recomendável, exatamente no caso de franquia. Nós tivemos também algumas questões controvertidas relacionadas à arbitragem doméstica, e foram algumas fixadas com muita clareza, a chamada cláusula competentes, a competência do juiz arbitral para decidir sobre a arbitrabilidade daquele conflito foi afirmada reiteradamente pelo STJ. A validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida com primazia pelo próprio juiz arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante o juiz estatal. Caso contrário, se esvaziaria completamente os pactos, as cláusulas compromissórias, porque haveria essa tendência sempre a recorrer ao judiciário, como se fazia antes do advento da Lei 9.307. Um passo muito importante também, que demorou alguns anos para o STJ aceitar, é a possibilidade do conflito de competência entre o juiz arbitral e o juiz estatal. Há poucos anos foi acolhida finalmente essa posição de que é possível que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem, como ela tem natureza jurisdicional, tenha um conflito que vá ser dirimido pelo STJ. Isso tem acontecido. Semana passada, dirimimos um conflito assim, deferindo, então, a competência ao juiz arbitral para definir sobre a própria competência. Do mesmo modo, a questão das medidas cautelares, o STJ reafirmou o que consta da lei, que a competência para apreciar as medidas cautelares é do próprio juiz arbitral, sendo verdade, é claro, que antes do início do procedimento, as medidas cautelares podem ser requeridas ao juízo estatal para que o direito não pereça, mas a sua eficácia cessa imediatamente com a instalação do juiz arbitral. O juiz arbitral pode, inclusive, revogar medidas cautelares concedidas pelo juízo estatal, assim como ele pode mantê-las ou modificá-las, ou seja, a extensão do reconhecimento do juízo arbitral como um juízo que se ombreia com o juízo estatal chegou a esse ponto de realmente se deferir inteiramente ao juízo arbitral, a tomar medidas que normalmente eram associadas e que alguns colegas até hoje veem com uma certa incredulidade, eram associadas ao exercício do monopólio detido pelo Poder Judiciário, no uso da coerção, né? A impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no curso do litígio submetido à arbitragem também foi asseverada, mesmo quanto às medidas cautelares em vista da derrogação da jurisdição estatal. O marco temporal também da instalação da arbitragem foi fixado em consonância com a lei, no artigo 19, como aquele momento em que se aceita a nomeação do árbitro. A possibilidade, também a questão da execução da sentença arbitral, que muitas vezes chama a atenção de estrangeiros menos versados nas práticas brasileiras, né? Mas se as partes de comum acordo fizeram arbitragem, como agora há de se falar em execução forçada, no Brasil é possível. Então, a execução forçada de uma sentença arbitral, ela pode sim ser feita a partir
a partir de um compromisso arbitral validamente celebrado e de uma cláusula compromissória cheia na qual se convenciona a forma de nomeação dos árbitros ou adoção de regras institucionais. Há alguma controvérsia ainda, em alguns casos, uma jurisprudência que não é inteiramente uniforme quanto à convivência da cláusula compromissória e de cláusulas que impõem uma sanção pelo descumprimento de certas metas ou comportamentos no contrato, se são cláusulas autoexecutáveis ou se dependem de um juízo arbitral para determinar a sua efetividade. O judiciário, então, não pode se imiscuir no mérito das decisões arbitrais e não pode reexaminar as provas produzidas, como normalmente se pleiteia nessas inúmeras ações que chegam ao Poder Judiciário. Ele tem que se ater aos aspectos externos e não há a possibilidade de renovação na Justiça Estatal de uma demanda que já tenha sido resolvida por juízo arbitral estrangeiro com sentença homologada pela Corte Especial, ou seja, reconheceu-se a força da coisa julgada produzida lá fora por um juízo arbitral. São avanços significativos, né, que colocam o Brasil junto aos principais países que praticam arbitragem já há décadas. Não é à toa que o Brasil, segundo algumas informações, ou pelo menos era até o advento dessas sucessivas crises econômicas que nós temos vivido, o terceiro país no mundo em relevância da arbitragem, número de casos. Algumas questões controvertidas quanto à arbitragem internacional. O controle deve ser restrito a aspectos formais da homologação da sentença arbitral estrangeira, sendo vedado, obviamente, o exame do mérito da decisão. A validade da sentença arbitral estrangeira também em matéria trabalhista era uma questão que levantava alguma dúvida, porque trata-se ou não de matéria de ordem pública, ela deve ou não convidar um exame mais meritório da questão ou não. A necessidade ou não de assinatura prévia da cláusula compromissória, o STJ afirmou o entendimento de que não se reconhece a validade da cláusula compromissória sem assinatura de um dos interessados, mas essa impugnação tem que ser feita no início da arbitragem, não ao final, depois de se conhecer o resultado. Isso pode ocorrer, o STJ reconheceu, em alguns contratos internacionais que são celebrados à distância, em que a formalização do acordo de vontades se dá mediante a troca de cartas, e em alguma delas surge a cláusula de arbitragem, mas sem uma expressa concordância da outra. Então, a ausência de assinatura de uma das partes gera um indeferimento do pedido de homologação da sentença arbitral no Brasil. Isso é criticado em alguma literatura que comenta a arbitragem no Brasil, mas foi assim que se sedimentou. A forma de comunicação dos atos processuais por carta rogatória, ela não é de observância obrigatória, porque ela deve ser seguida da forma prevista no procedimento de arbitragem regulado pelo país de origem. Também se firmou o entendimento de que a existência de demanda idêntica no Brasil não é óbice homologação. A homologação parcial de sentença arbitral estrangeira em face de coisa julgada ocorrida anteriormente no Brasil também é possível. A sentença arbitral estrangeira homologada faz coisa julgada no Brasil também, é outro julgado. Um tema que tem gerado alguma controvérsia na literatura específica dos arbitralistas é a questão da imparcialidade do árbitro. O STJ tem exigido que deve se aplicar também a arbitragem e a sua inobservância resulta em ofensa direta à ordem pública nacional, o que legitima o exame da matéria pelo STJ
independentemente da decisão proferida pela Justiça Estrangeira sobre o tema. Aqui a referência é ao célebre caso Abengoa, né, julgado pela Corte Especial do STJ, no qual não se admitiu a validade de uma sentença arbitral em vista da alegada parcialidade do árbitro, que era, na verdade, advogado de um grande escritório de advocacia que tinha receitas de grande monta, talvez os maiores clientes do escritório, era uma das partes envolvidas na arbitragem na qual ele atuou como árbitro. E, não obstante, ele não se deu por impedido. A matéria foi apreciada pela Justiça americana, lá também houve controvérsia, mas lá se entendeu que aquilo não era um conflito de interesse apto a invalidar aquele procedimento arbitral. Aqui no Brasil, no entanto, se entendeu que era uma questão de ordem pública que não poderia ser desconsiderada e que os fatos, então, ali ensejavam, de fato, uma análise mais aprofundada. A conclusão a que se pode chegar é que os casos que nós temos examinado no STJ de arbitragem têm aumentado significativamente e, invariavelmente, tem sido afirmada a autonomia, a independência e a validade do Instituto da Arbitragem, que até mesmo pode ser objeto de, como dizia, né, de conflito de competência vis-à-vis o juízo estatal. O Brasil realmente se tornou um país reconhecidamente acolhedor, né, da arbitragem. Isso se vê nos números. Nós temos aqui no Brasil cerca de mais ou menos 300 procedimentos, um pouco mais, um pouco menos. Houve um certo declínio nos últimos anos, procedimentos instaurados por ano entre todas as câmaras de arbitragem, todas as várias câmaras de arbitragem. Os valores são bastante significativos, oscilam em torno de alguma coisa como 85 bilhões por ano. A principal matéria discutida nesses casos é quase sempre conflitos societários, né? Até porque as regras de governança contemporâneas exigem que haja cláusulas arbitrais, né, nas grandes corporações. Em segundo lugar, contratos de obras e, sobretudo, hidrelétricas tem sido, e em terceiro lugar, conflitos empresariais de modo geral. Uma necessidade constatada e apontada pelos próprios arbitralistas no Brasil é a de uma jurisprudência arbitral, né? É certo que há sigilo quanto à arbitragem, mas nada impede que se desenvolva um repositório de jurisprudência arbitral que possa dar orientação àquelas partes sobre como proceder, como tem sido decidido nos juízos arbitrais, por exemplo, em matéria societária, né? Nós acabamos tendo um relativo vácuo aí de jurisprudência estatal em matéria societária nos últimos anos, mas não temos ainda um compêndio de jurisprudência arbitral que possa sinalizar aos particulares como se deve proceder. A reforma da lei de arbitragem em 2015, ela introduziu alguns elementos muito importantes, dentre os quais a possibilidade da administração direta e indireta valerem-se da arbitragem. Havia alguma dúvida quanto a isso no passado. Alguns estados chegaram a editar leis específicas, como Minas Gerais, sobre a possibilidade de entes estatais aderirem à arbitragem, mas a nova lei de arbitragem, que reformou a 9.307, ela, sob os cuidados do ministro Salomão, que presidiu a comissão, que redigiu no parlamento a minuta final aprovada pelo Congresso, inovou nesse ponto. Então, isso é um ponto que ainda não
não temos muitos julgados no STJ em virtude do tempo relativamente curto decorrido entre a lei, né? 5 anos, um pouco menos do que isso. Ainda não subiram muitos casos mas subirão. O destino das sentenças arbitrais no Brasil é quase sempre serem reexaminadas pelo Poder Judiciário, ainda que nos seus aspectos externos. Hoje, no jornal Valor, há uma matéria interessante na seção de legislação, não sei se viram, que é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo, na maior parte dos casos, que teve a oportunidade de fazê-los, a amplitude do artigo 190 do novo Código de Processo Civil, que é uma das grandes inovações, né? A possibilidade de convenções processuais ou de negócios jurídicos processuais que permitam às partes livremente convencionar os seus deveres, os seus direitos, os prazos, o tipo de procedimento, de modo a ensejar maior segurança jurídica e maior celeridade. Com isso, como essa afirmação das convenções processuais tem se dado no maior tribunal do país, e espera-se que, ao subir, a questão seja apreciada com olhos de quem quer avançar, inovar no processo, a prevalecer esse entendimento, então, nós teremos, como dito na própria matéria de hoje, uma concorrência muito importante, muito significativa para o Instituto da Arbitragem. A arbitragem é um nicho importante, é um negócio importante para todos aqueles que dela necessitam, as grandes corporações, os grandes contratos internacionais, as parcerias público-privadas, e todas aquelas empresas, empreendimentos, atividades que, por regras de governança, exigem a arbitragem, mas é um nicho pequeno, um nicho que não deverá ter um aumento muito significativo em relação ao número de casos, cerca de 300 por ano. Mesmo que se dobrasse esse número, nós ainda estaríamos num país da dimensão do Brasil muito distantes de alguma coisa que possa aliviar, por exemplo, a sobrecarga ou a hiperjudicialização que se vive no Brasil. Os negócios jurídicos processuais talvez tenham maior impacto nesse sentido, além de também poderem se constituir uma importante fonte alternativa de resolução de conflitos de maneira mais célere, mais célere, desculpa, falta de água, de maneira mais célere e feitas por um juiz togado, com ampla publicidade, transparência e com divulgação na jurisprudência, além de o custo ser menor. Então, se tivermos uma aplicação ampla do artigo 190, conjugado com o artigo 191 do CPC de 2015, o CPC Fux, teremos, provavelmente, uma concorrência efetiva de um juiz togado, julgando os casos complexos, difíceis, de maneira célere e com custas judiciais muito mais baratas do que um procedimento arbitral. A concorrência sempre é boa. Eu como fui conselheiro do CAD, só posso elogiar a criação de fontes alternativas de solução de controvérsias. Me parece que essa é uma delas e que vai, a seu turno, caso todo esse cenário hipotético se concretize, contribuir ainda mais para aprimorar o Instituto da Arbitragem entre nós, que tem desempenhado um papel importante, continuará sempre a desempenhar. Quanto mais o Brasil se internacionalize e aumente os seus laços de interdependência com o mundo, como se espera que aconteça, para que possamos desenvolver plenamente todas as nossas potencialidades, a arbitragem vai
vai ter e continuará a ter um papel decisivo para garantir segurança jurídica para esses negócios jurídicos celebrados entre pessoas, partes, empresas do mundo inteiro, aqui ou lá fora. Então, sem dúvida, essas conquistas, digamos assim, civilizatórias que ocorreram nos últimos 24 anos, a partir da edição da Lei 9.307, de pleno reconhecimento da arbitragem, de plena deferência à arbitragem, elas vão se manter. É possível, no entanto, que haja um aprimoramento ainda maior caso nós tenhamos, então, a criação desse mecanismo concorrente de arbitragem. Eram esses os meus comentários. Eu agradeço muito a paciência de vocês nesse finalzinho de ano. Ministro, muito obrigado pelas suas contribuições. Realmente, Vossa Excelência fez um panorama desde o início da apreciação dos temas afetos à arbitragem no Poder Judiciário, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, e encerra a sua exposição, sua palestra, com considerações também muito valiosas. Vossa Excelência falou sobre deferência e que o Superior Tribunal de Justiça, sempre que pode, presta deferência ao Instituto da Arbitragem, porque entende o valor e a razão de ser do Instituto. E Vossa Excelência também falou sobre uma possível jurisprudência arbitral. Eu iria até um pouco mais além, até pela própria dicção legal do Instituto, ministro, e o professor Fábio Medida nessa questão. Muito importante, na minha visão, ministro e professor Fábio, a deferência mútua, não só do Superior Tribunal de Justiça aos laudos, e na realidade, hoje em dia, sentenças arbitrais, como também as sentenças arbitrais sobre a jurisprudência rígida, estável, do próprio Superior Tribunal de Justiça, porque o desrespeito das decisões do Superior Tribunal de Justiça, e cada vez mais com caráter vinculantes, sem sombra de dúvida, conduzirão ao aumento do número de ações anulatórias e a rediscussão. E não é essa a razão pela qual o Instituto foi erigido e absorvido no nosso ordenamento e no nosso país. Então, uma pequena contribuição aqui da minha parte, e eu já tive a oportunidade, inclusive, de escrever sobre isso e de defender essa questão. Eu acho que os árbitros devem cada vez mais observar os precedentes persuasivos erigidos no Código, e com relação aos vinculantes, eles devem respeitar e aplicar em nome da segurança jurídica, em nome da estabilidade, da unidade do sistema jurisdicional como um todo. Afinal de contas, a própria lei diz que o árbitro é juiz de fato e de direito, que a sentença arbitral afeta não só as partes, como também aos sucessores, e sucessores pessoais e empresariais, e a sentença faz, ao fim e ao cabo, coisa julgada material. Então, apenas com essa contribuição, mais uma vez, agradeço a colaboração e a exposição de Vossa Excelência, e passo agora a palavra para o meu dileto amigo e professor Fábio Medina Osório. Peço licença aqui para ler o currículo resumido, que de resumido não é nada, porque é extenso, do professor Fábio Medina. O professor Fábio Medina foi ministro-chefe da Advocacia Geral da União em 2016. Ele é presidente executivo do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, do IED, advogado, doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Madrid, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional, integrante da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, foi promotor de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul por mais de 14 anos, aprovado em primeiro lugar no concurso da carreira, secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública de 2003 a 2005, no governo Germano Rigoto, do Rio Grande do Sul, autor de vasta produção acadêmica, tal qual apontada pelo próprio ministro Ricardo Vilas Boas Coelho, na área de direito administrativo,
sócio titular e fundador do escritório Medina Osório Advogados, professor colaborador das escolas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do TRF2, assim como da Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro, da nossa EMERGE, conselheiro do Movimento de Defesa da Advocacia, professor de Direito Penal do curso de pós-graduação de Direito Penal da UFRG, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC, da Unicinos, da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul e palestrante em congressos nacionais e internacionais. Professor Fábio Medina, eu passo a palavra para o senhor, certamente com as suas sempre valiosas colaborações, agradecendo mais uma vez o convite, certamente muito maior do que eu merecia de fazer parte desse webinar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero agradecer as palavras do professor Rodrigo Fux, quero cumprimentar o ministro Ricardo Cueva pela brilhante exposição que me antecedeu, agradecer pela presença de ambos aqui neste seminário sobre arbitragem e segurança jurídica, prestigiando o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Falar sobre arbitragem, realmente, na presença dessas ilustres pessoas e juristas, é sempre uma responsabilidade. Eu começaria lembrando que a arbitragem tem um histórico muito largo, esteve presente na Roma Antiga, na Idade Média, desenvolveu-se na Idade Moderna, tem raízes no direito continental europeu e aprofundou-se muito como instituto no direito anglo-saxão. Se nós lembrarmos no direito brasileiro, identifica-se esse instituto desde a Constituição do Império, em 1824, onde se admitia arbitragem na solução de disputas entre nacionais e estrangeiros. Posteriormente, visualiza-se o instituto em preceitos legais, tais como a Resolução de 26 de julho de 1831, que admitiu a arbitragem para conflitos originados de contratos de seguros, a Lei 108, de 11 de outubro de 1837, que definia a arbitragem para locações de seguros, o Código Comercial de 1850, que já estabelecia em alguns de seus dispositivos o arbitramento obrigatório. E, em seu largo histórico, o Instituto veio a ser previsto em acordos suprarregionais, como foi o caso do Protocolo de Genebra, que previu cláusulas arbitrais em 1923, ou acordos regionais, como o Código Bustamante, em convenções interamericanas, como as de 1975 e 1979, o próprio Código de Processo Civil de 1939, Código de 1973, diversos instrumentos legais, mas, sem dúvida alguma, é a Lei 9.307 de 1996, a Lei de Arbitragem, que revolucionou essa matéria e que trouxe à tona uma profunda transformação na ordem jurídica brasileira. Por outro lado, nós temos ainda a Lei de 2015, projeto que sobreveio com a alteração para previsão da administração pública no âmbito da arbitragem. E, em 2017, sobreveio a Lei 13.448, que veio reforçar esse uso em contratos de parceria nas áreas de infraestrutura rodoviária, aeroportuária e ferroviária. De modo que esse arcabouço normativo criou todo um novo sistema que consagra a arbitragem em nosso país. Sobre o conceito de arbitragem, Tiago Rodovalho leciona: a arbitragem é um método de solução extrajudicial de conflitos. Assim, podemos conceituar a arbitragem como sendo um processo através do qual a controvérsia existente entre as partes é decidida por terceiro ou terceiros, árbitros imparciais e não pelo Poder Judiciário, juízes. Esses terceiros são indicados pelas próprias partes ou indicados na forma por elas desejada.
por uma instituição, por exemplo. A arbitragem é, assim, um exercício da própria liberdade das partes, que podem escolher como desejam que a controvérsia seja decidida. José Rogério Tucci, professor da USP, salienta que a arbitragem consiste numa técnica de heterocomposição de controvérsias mediante a intervenção de um ou mais árbitros, escolhidos pelas partes, a partir de uma convenção de natureza privada. A sentença proferida pelos árbitros, que não comporta qualquer recurso, equipara-se em tudo à decisão judicial. A teor do disposto no artigo 1º da Lei 9.307 de 96, o objeto da arbitragem recai sobre direitos patrimoniais disponíveis, de titularidade de pessoas capazes de contratar. Nessa linha de pensamento, Silvio de Salvo Venosa salienta que a arbitragem é um método alternativo de solução de conflitos, regido pela Lei 9.307 de 96, chamada também de Lei Marco Maciel, que busca dar solução às controvérsias e litígios, que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, sem a participação do Poder Judiciário. Abrange desde conflitos de pessoas ou físicas ou jurídicas, até grandes controvérsias empresariais ou estatais, sempre que não estejam restritos pela legislação. Nesse sentido, é bom lembrar um trabalho do Rodrigo Pereira Costa Saraiva, na direção de que o marco histórico da arbitragem do Brasil foi, sem sombra de dúvida, a Lei 9.307, de 1996, porque tal norma estabelece, sem sombra de dúvida, os pontos importantes do Instituto da Arbitragem, regulamentou essa ferramenta, esclareceu quem pode ser árbitro, estabeleceu que a arbitragem pode ser decidida por equidade ou pelo direito, como uma opção das partes. Mas antes de 96 já se decidiam conflitos entre as partes que assim optavam por arbitragem, principalmente arbitragens internacionais. Ou seja, a arbitragem como método extrajudicial de resolução de conflitos já tem mais de um século que é usada no Brasil. E nunca é demasiado lembrar que a arbitragem só pode ser usada se o direito for disponível. E aqui eu relembro uma lição de Eduardo Talamini, no sentido de diferenciar a disponibilidade do direito material da disponibilidade da pretensão de deduzir o direito em juízo. E ele faz essa distinção de forma bastante sutil. Eventualmente, o direito pode ser disponível, como acontece hoje com a Lei de Improbidade Administrativa ou a Lei Anticorrupção Empresarial, em que o direito, os tipos infracionais, trazem direito disponível, que pode ser objeto de acordo, por exemplo, no âmbito de um acordo de leniência, no âmbito de um acordo envolvendo transações em matéria de improbidade administrativa. No entanto, esse tipo de pretensão não é passível de ser objeto de arbitragem, porque a pretensão não pode ser submetida ao árbitro, tem que ser deduzida em juízo. Então, há uma diferença do direito ser disponível, do ponto de vista do direito material, mas a pretensão não ser disponível, a pretensão em juízo não ser disponível. O artigo 337 do novo CPC elenca as matérias que devem ser objeto de preliminar na contestação. Do seu inciso 10º consta o seguinte: convenção de arbitragem. E assim como ocorria no Código de Processo Civil de 1973, não pode o juiz ex officio arguir a existência de convenção de arbitragem, haja vista a vedação expressa constante do parágrafo 5º do artigo 337. Pretendo, pois, nesta breve exposição, expor alguns novos paradigmas da arbitragem no Brasil, alguns paradigmas importantes da arbitragem no Brasil. E, dentre esses paradigmas, nós devemos arrolar os princípios reitores da arbitragem. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, é o princípio da autonomia da vontade. Esse princípio da autonomia da vontade, segundo Julio de Moranguer ensinava, denomina-se princípio da autonomia da vontade como sendo a medida na qual o direito positivo reconhece aos indivíduos a possibilidade de praticar certos atos jurídicos, produzindo seus efeitos.
E, conforme o grau de democracia exercitado, esse poder dos indivíduos sofre maiores ou menores restrições. A liberdade contratual é que permite a criação de contratos típicos ou atípicos, não especificamente regulamentados pelo direito vigente. A autonomia privada, já dizia Menezes Cordeiro, é um pilar do processo civilizatório, um pilar de desenvolvimento das nações civilizadas. Permite uma criação normativa entre as partes. Importa, portanto, na possibilidade para que as partes contratantes derroguem normas supletivas ou dispositivas e deem um conteúdo próprio e autônomo ao instrumento lavrado. Irineu Strenger disse que a autonomia da vontade se qualifica como expressão de um poder criador que atua de conformidade com o ordenamento jurídico ou sob as sanções para esse ordenamento jurídico estabelecer de modo que tenha maiores ou menores limitações, mais graves ou menos graves combinações, segundo a relação de que se trate. No Instituto da Arbitragem, é fundamental perceber que o objeto de regulamentação de matéria de vários tratados internacionais haverá de ser moldado pela autonomia da vontade, porque essa é a força motriz fundamental que impulsiona a própria arbitragem. A vontade é a raiz do que se pode chamar do direito arbitral. A vontade é o que é capaz de produzir a própria lei da arbitragem. A autonomia da vontade é o que produz a lei da arbitragem. Isso fica muito mais claro no âmbito do comércio internacional, onde a arbitragem já existia muito antes da lei de 1996, obviamente, mas onde já vicejava no Brasil com pujança. Cabe exclusivamente às partes, com força na autonomia da vontade, no âmbito do comércio internacional e da arbitragem internacional, proceder à escolha do direito aplicável ao mérito do litígio, no âmbito da arbitragem comercial internacional. Obviamente que também compete ao árbitro fazer essa escolha, mas com primazia na autonomia da vontade, compete primordialmente às partes proceder a essa escolha. A autonomia da vontade permite às partes essa escolha privativa. Direito internacional privado aqui desempenha um papel fundamental. A expressão da vontade das partes relativamente à escolha do direito a ser aplicável quanto à substância da arbitragem comercial internacional pode ser, inclusive, tácita ou expressa. E aqui a doutrina costuma trabalhar uma série de indicativos quanto à sinalização do chamado escolha tácita. Conforme sustenta João Nuno Queiroz Ribeiro de Barros, a sua dissertação sobre a escolha do direito aplicável ao mérito do litígio na arbitragem comercial internacional, de fato, há uma curiosidade sobre em que medida determinada decisão arbitral poderá ou não basear-se, inclusive, na equidade, ao invés de recorrer por decisão das partes ou dos árbitros ao direito constituído objeto de uma determinada seleção explícita pelas partes. Esse é um problema importante. Obviamente que normas de cogência absoluta, normas tidas como imperativas, não podem ser afastadas. O direito objeto da escolha, portanto, deve expressar a autonomia privada das partes, de que nos falava Menezes Cordeiro, e que tem pujança no cenário do direito internacional privado e do direito internacional comercial. Aqui, esse direito internacional pode projetar uma escolha pelo direito internacional stricto sensu ou pelo direito nacional, por parte dos atores envolvidos nessa seleção, no âmbito da arbitragem, do ponto de vista substancial.
Podemos dizer, tendo por base o Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, inclusive, que algumas das fontes que são procuradas para referência normativa são as chamadas fontes públicas internacionais em matéria de arbitragem. Quais são essas fontes públicas internacionais em matéria de arbitragem? São as convenções internacionais, os princípios gerais de direito, os usos e costumes comerciais internacionais e a jurisprudência arbitral internacional. Essas são fontes públicas internacionais. Podem servir de parâmetros normativos para a escolha do sistema normativo aplicável pelas partes para a solução da questão do ponto de vista da arbitragem. Já as fontes privadas de arbitragem resultam, de um modo geral, dos trabalhos desenvolvidos por instituições de arbitragem de caráter internacional. Quais são essas instituições de arbitragem de caráter internacional no âmbito do comércio internacional, da arbitragem internacional? É a jurisprudência dos centros de arbitragem internacionais, que se dedicam exclusivamente à administração de arbitragens internacionais institucionalizadas e que já têm um conhecimento e uma experiência consolidados e verificados relativamente aos processos de arbitragem e às especificidades para esse meio de resolução de litígios. E o que isso acarreta em termos de normatividade. Isso é considerado uma fonte privada de arbitragem e de referência normativa. Esses centros de arbitragem constituem importantes ferramentas de estudo no que respeita à arbitragem internacional. Então, existem várias formas de se considerar que os centros de arbitragem institucionalizados são fontes de arbitragem internacional. Desde a redação e publicação de convenções de arbitragem tipo, para que as partes em determinado litígio submetam a apreciação da causa a essa mesma instituição, e sigo aqui, mais uma vez, a doutrina de João Nuno Queiroz Ribeiro de Barros, até as referências obtidas de determinado litígio no sentido da apreciação da causa, do que decorre da apreciação das causas por essas instituições, tendo em conta as regras e estatutos internos também que regem as arbitragens nos próprios centros de arbitragens ou as jurisprudências resultantes das arbitragens administradas sob a égide desses variados centros de arbitragem institucionalizados. De qualquer sorte, são várias as razões pelas quais se entende que existem fontes privadas de arbitragem internacional comercial e que podem servir de fontes privadas para a normatização objeto de escolha pelas partes. Como centros de referência internacionais, são referenciados o ICC, LCIA, a Corte de Arbitragem de Madrid, entre tantos outros. O princípio da autonomia privada das partes, portanto, exige deferência pelo judiciário ao que estabelecem as partes no que tange a escolha do direito aplicável para a substância da arbitragem e também para a forma da arbitragem. O segundo princípio importante diz respeito ao princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva decorre dos princípios relativos ao comércio internacional, elaborados no âmbito também internacional, como no âmbito interno, do direito interno,
para as arbitragens domésticas, mas no âmbito internacional com maior força pelos princípios chamados e referenciados pelo UNIDROIT, que estruturaram esse Instituto da Boa-Fé Objetiva, que é muito bem trabalhado pelo jurista Menezes Cordeiro, e que prevalece a boa-fé objetiva do início ao fim do processo arbitral. Quanto ao princípio da boa-fé objetiva em âmbito processual, como em âmbito material, tem essas duas vertentes, ele está esculpido também no novo Código de Processo Civil brasileiro, como também no Código Civil. Mas não há a menor dúvida de que o árbitro e as partes deverão observá-lo no seu cotidiano. Um exemplo muito interessante sobre a sua aplicação no processo judicial pode ser encontrado na doutrina, quando destaca aquela hipótese em que o juiz indeferiu a produção de uma determinada prova pelo demandante ao argumento de que aquilo se pretendia provar com a referida prova já se encontrava devidamente provado nos autos, graças a um determinado documento. Porém, ao sentenciar, o juiz julga o pedido improcedente ao fundamento de que o já mencionado fato não estava provado. Essa conduta contraditória é vedada pelo princípio da boa-fé objetiva, porque significaria um claro exemplo de venire contra factum próprio. João Nuno Queiroz Ribeiro de Barros assinala que os princípios inscritos no UNIDROIT visam, de todo modo, estabelecer um conjunto de regras aplicáveis a contratos internacionais em várias matérias, como são as questões relativas à sua interpretação, validade ou, inclusive, à sua negociação, baseando largamente seus princípios naquele que, sem surpresa, se afigura como de elevada importância no âmbito contratual, qual seja o princípio da boa-fé. E esse princípio da boa-fé é um princípio que deriva, portanto, do contexto internacional das boas práticas comerciais. São padrões de conduta que vedam a surpresa e se associam à segurança jurídica. Quando não estejam em causa comportamentos abusivos ou até desleais levados a cabo pelas partes num contrato internacional, como seriam o desrespeito pelos princípios da boa-fé ou da lealdade contratual, os princípios UNIDROIT assumem-se como tendo um conteúdo que, por convenção das partes, pode ser afastado. Porém, o princípio da boa-fé, ainda assim, assume um significado de cogência, podendo e devendo ser aplicado diretamente pelo árbitro. Nesse sentido, a boa-fé objetiva assume um tom imperativo para além da escolha das próprias partes, como ocorre, aliás, no direito nacional. De tal sorte que a boa-fé objetiva, para alguns doutrinadores, caracteriza, inclusive, o intervencionismo estatal no âmbito do direito obrigacional nos contratos. A boa-fé objetiva processual e material, também, de algum modo, é um princípio mais dirigido aos árbitros do que propriamente, ao contrário da autonomia privada, objeto de escolha pelas partes. Não cabe às partes escolher direcionamento das suas condutas ou pautar as suas condutas pela boa-fé objetiva, processual ou material, mas sim um imperativo lógico e inarredável das boas práticas comerciais em âmbito internacional e do devido processo legal em âmbito do direito interno. E assim passamos ao terceiro princípio, que é o contraditório processual e o devido processo legal. O contraditório processual e o devido processo legal são princípios também imperativos que orientam a arbitragem. O princípio do contraditório é aquele pelo qual as partes têm direito de serem ouvidas e apresentar suas razões antes que o juiz decida o pleito. É um princípio que orienta o árbitro, que vincula o árbitro dentro da sua atividade.
de algum modo, é um princípio irrenunciável na atividade arbitral. Podemos dizer que é uma manifestação do princípio do Estado de Direito. Toda atividade arbitral ela é desenvolvida sob a égide do Estado de Direito, dentro de um processo civilizado. Por contraditório, diz Nelson Nery Júnior, deve entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade das partes reagirem aos atos que lhes sejam desfavoráveis. Portanto, é um princípio imperativo. Assim como, e já foi exposto aqui pelo ministro Cueva, outro princípio que se associa ao devido processo legal é o da imparcialidade do árbitro, que é inexorável. De algum modo, esse princípio equipara o árbitro ao juiz estatal, de fato e de direito. Nesta qualidade, o árbitro não deve tomar partido por nenhum dos sujeitos da relação processual, tanto que se lhe aplicam os impedimentos e suspensões do magistrado. E ele deve emitir o seu parecer consubstanciado na isonomia. O árbitro tem restrições. Como julgadores que são, árbitros e juízes togados não podem sofrer influência de quem quer que seja para dirigir o procedimento e proferir as decisões. A arbitragem, portanto, também é guiada pelo princípio da imparcialidade do árbitro. Nesse contexto, há uma impossibilidade de reexame do mérito da sentença arbitral. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 42, confirma esse instituto como jurisdicional, dispondo que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo órgão jurisdicional nos limites de sua competência, ressalvadas às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Nessa linha de pensamento, Aureliano Albuquerque Amorim aduz: dentro do sistema arbitral, a regra é da inexistência de recursos, partindo do pressuposto de que as partes escolhem o árbitro de sua confiança, e por isso não lhes é possível questionar posteriormente o seu desiderato. Assim, a sentença arbitral já nasce transitada em julgado, com a pequena possibilidade de esclarecimento nos termos do artigo 30 da Lei de Arbitragem. Se dentro do procedimento arbitral não existe recurso, somente com a ação de nulidade da sentença arbitral, prevista no artigo 33 da Lei de Arbitragem, e dentro das hipóteses do artigo 32 da mesma lei, se pode questionar alguma coisa perante o Poder Judiciário. Ao analisarmos o artigo 32 da Lei de Arbitragem, verificamos que nenhum de seus 8 incisos permite que se discuta o mérito da sentença arbitral. Então, de fato, esses são os princípios reitores fundamentais do juízo arbitral. E a impossibilidade de rediscutir o mérito da sentença arbitral é que remete ao princípio da segurança jurídica como forma de prestigiar a livre autonomia da vontade das partes. E, finalmente, a grande transformação que ocorreu, que será objeto, aliás, do próximo painel, é a administração pública como sujeito da arbitragem. Como disse Selma Lemes, foi com a reforma operada na Lei de Arbitragem em 2015, efetivamente pela Lei 13.129, que se impactou o ordenamento jurídico brasileiro com a presença da administração pública direta e indireta na arbitragem, suprindo incertezas anteriores a respeito dessa matéria.
E a Lei 13.448, de 5 de junho de 2017, que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria definidos na Lei 13.434 de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário, em evolução aos textos anteriores, passou a definir as matérias de direito disponíveis a serem submetidas à arbitragem. Arbitrariedade objetiva. Lá no artigo 31, parágrafo 4º, disse: consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis para fins desta lei as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de concessão, o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes. O ato do Poder Executivo regulamentará o credenciamento de câmaras arbitrais para os fins desta lei. Ora, é bom lembrar, nesse contexto, que alguns enunciados foram aprovados pela primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em 22 e 23 de agosto de 2016, em Brasília, antes ainda da aprovação desta lei. Mas que esta lei consagra princípios da eficiência e economicidade no que tange à arbitragem e que efetivamente devem ser respeitados, especialmente no que toca esse instituto da relicitação dos contratos de parceria definidos na Lei 13.448, de 5 de junho de 2017. E a lógica da arbitragem no âmbito da administração pública, sem dúvida alguma, não será a mesma lógica aplicável da arbitragem puramente comercial. Há uma linguagem distinta para esse tipo de arbitragem que remete ao direito administrativo, ainda que permeado também por uma eventual análise econômica do direito, que, sem dúvida alguma, alcança esse ramo jurídico. Porém, aqui, por exemplo, os contratos não têm o mesmo grau de sigilo dos contratos abarcados no terreno comercial. Aqui o nível de transparência é distinto. Nós temos que nos acostumar com os princípios reitores da administração pública, que não vigoram no âmbito privado. E as arbitragens, portanto, terão uma nova lógica, distinta das arbitragens puras do setor privado. A administração pública, sem dúvida alguma, caminhará para arbitragens também no âmbito tributário, que já acontece em Portugal. E esse será o próximo passo, acredito, no Brasil, onde nós temos aí mais de R$1 trilhão represados em questões tributárias que muitas vezes congestionam o nosso judiciário. E esse parece ser um desafio importante para o campo da arbitragem. A arbitragem no direito tributário, que ainda carece de um tratamento normativo no Brasil. Portanto, examinando os paradigmas do tema relativo à arbitragem e poder judiciário, o que eu identifico é uma série de princípios aplicáveis ao direito arbitral, que, de certo modo, alcançam também o direito arbitral na administração pública, mas esta constitui
por seu turno, um tema apartado, que não por acaso é objeto de um painel autônomo neste seminário, porquanto detém peculiaridades próprias, a começar pela submissão aos princípios que presidem a administração pública no artigo 37 da Constituição de 88. Por outro lado, ainda uma carência quanto à arbitragem no âmbito da administração tributária no Brasil. E, sem dúvida alguma, a constatação no sentido de que o Brasil, hoje, é um país que detém um volume alto de arbitragens no cenário mundial, porque o judiciário brasileiro tem preservado a sua deferência em relação ao principal princípio motriz no âmbito do direito arbitral, qual seja o princípio da autonomia da vontade que preside o direito arbitral e que é um princípio reitor desse direito e que funciona como seu pilar de desenvolvimento. E, sem dúvida alguma, a arbitragem constitui, conquanto ainda um volume, se nós olharmos o cenário de milhões de processos que atormentam o judiciário, a arbitragem é um volume pequeno, no entanto, é expressivo em números no patamar econômico que alcança de resolução de litígios. Nesse passo, a arbitragem produz uma segurança jurídica importante para o desenvolvimento econômico de um país. E como vem produzindo sensivelmente transformações estruturais no Brasil para o seu desenvolvimento econômico. A arbitragem privada e agora, mais recentemente, a arbitragem pública produzirá esse mesmo efeito. Seriam essas as minhas reflexões e agradeço novamente pela presidência dos trabalhos ao professor Rodrigo Fux e cumprimento pela brilhante exposição o ministro Ricardo Cueva. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fábio de Osório, por essa abordagem principiológica densa sobre todos os princípios que permeiam o Instituto da Arbitragem e todos os influxos acadêmicos nacionais e internacionais sobre esse instituto que é tão caro para a nossa quadra processual e que certamente tende a crescer, tende a se abraçar com a jurisdição estatal, já que caminha ladeado, para a finalidade de prestação jurisdicional de forma qualitativa, de forma célere, aplicando em sua plenitude o princípio da duração razoável dos processos, da eficiência, da efetividade, da tutela jurisdicional. Certamente, todos esses influxos trazidos pelo senhor nessa aula serão de grande valia para a construção de um futuro ainda mais auspicioso com relação à arbitragem. Eu, antes de encerrar esse painel, e mais uma vez agradecer as exposições que foram feitas, gostaria de lembrar que teremos agora, às 16 horas, como já antecipado pelo professor Fábio Medina Osório, o painel sobre arbitragem na administração pública, com a mediação da Procuradora Federal, a doutora Natália Rezende Andrade, e as exposições dos professores Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP, e do professor, meu dileto amigo, Luciano Tim, da FGV São Paulo, e que certamente trarão ensinamentos valorosos, como também influxos sobre a análise econômica do direito, como já mencionado pelo professor
Fábio Medina Osório, eu tenho absoluta tranquilidade de dizer isso. Todos, pelo menos, que estão neste painel aqui presente, têm um apreço por essa escola de pensamento. Professor Fábio Medina, por já ter escrito sobre a matéria, professor e ministro Ricardo Vilas Boas Coelho, porque já pontificou em alguns de seus votos esta perspectiva, que eu também acredito que seja um dos vetores do futuro. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, mais uma vez agradecer as exposições, a todos aqueles que nos assistiram, e encerro esse primeiro painel para dar lugar ao outro painel que já está por vir. Muito obrigado, a atenção de todos, tenham uma boa tarde e um bom congresso. Obrigado.